Sejam todos bem-vindos, você e a sua família. Com toda certeza esta mensagem irá chegar no seu lar, na sua casa, e você será abençoado por Deus, como também os irmãos que se faz presente aqui no dia de hoje. Com toda certeza o nome do Senhor sendo glorificado sobre a vida de todos. Mateus capítulo 8, a providência de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13 da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que Deus vai falar aos nossos corações de uma forma especial neste dia que Ele preparou. Este dia foi Ele que preparou. Então nós vamos aproveitar e exaltar e glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Quero ler com vocês Mateus capítulo 8. Versículo 5 ao versículo 13 da palavra do Senhor está escrito assim, E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, naquela mesma hora a providência de Deus chegou na vida daquele homem. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Fiquem à vontade, meus irmãos. Podem glorificar ao Senhor, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema que eu quero abordar com vocês, que Jesus é o nosso milagre. Jesus é a providência sobre as nossas vidas. Quando nós observamos esse texto, quando nós observamos a palavra de Deus, a qual nós acabamos de meditar, acabamos de ler, nós conseguimos entender, compreender uma pessoa em desespero e uma outra pessoa buscando por esta pessoa que de uma certa forma, aos olhos carnais, não tinha mais o que fazer. E esta pessoa buscou. Esse centurião foi até Jesus Cristo, sabendo que Jesus era a providência sobre a vida desse homem. Quando nós observamos os evangelhos, tanto o evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 1 ao 10, que menciona um centurião que veio pedir a ajuda de Jesus Cristo para que curasse o seu servo. Se nós observar, se encontra esta mesma passagem nos dois evangelhos, o qual estava esse paralítico.
Mateus, na verdade, apresenta Jesus como rei, o filho de Davi, e Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Se nós observar essas duas passagens, os dois evangelhos falando desta passagem desse centurião, enquanto Lucas conta a história da chegada de Jesus Cristo em Cafarnaum com mais detalhes, enquanto isso Mateus já não tem essa percepção assim. Se nós observar, Lucas vai trazer mais detalhes sobre esse texto do que Mateus, e Lucas relata que depois que Jesus foi tentado, cheio do Espírito Santo, ele foi a Nazaré pregar o evangelho, onde foi ele criado, e lá mesmo ele foi expulso pelos próprios seus. Ele foi expulso por aquele povo. Então Jesus, depois que ele foi expulso, ele vai para Cafarnaum. Se nós observar no texto, Jesus partindo para Cafarnaum, onde ele curou um homem endemoniado, ele curou a sogra de Pedro, ele curou um homem que estava paralítico e também um servo de um centurião. Então olha só, observa, Jesus estava com aquele povo de Nazaré, o povo que o rejeitou, o povo que o expulsa. Então Jesus, ele vai para Cafarnaum realizar milagre, porque ele era a providência e ele continua sendo a providência sobre as nossas vidas. E esse então comandante militar romano, que tinha ali sob suas ordens divisões de 100 soldados, e muitos deles são mencionados tanto no Evangelho como também em Atos dos Apóstolos. Então quando entra Jesus em Cafarnaum, aqui no versículo 5, Cafarnaum na verdade significa um lugar de tumulto. Cafarnaum, na verdade, significa um lugar de desordem, um lugar de tumulto, um lugar de rebeldia, um lugar de brigas. E nessa desordem, lugar de confusão, lugares dos gentios. E esse lugar dos gentios, lugar onde o povo, na verdade, eles não buscavam a Deus. Aquele povo, na verdade, não adorava ao Senhor, não glorificavam a Cristo, mas mesmo assim, Jesus tinha um propósito de ir a Cafarnaum realizar milagres. Ele queria mostrar para aquele povo que ele era o Senhor. Ele queria mostrar para aquele povo que ele era o Salvador. No versículo 6 aqui dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então ali Jesus dizia, o homem dizia para Jesus: Senhor, lá na minha casa, o meu criado jaz em casa paralítico. Se encontra paralítico, uma pessoa violentamente atormentada. Ou seja, esse centurião, ele não foi até Jesus Cristo buscar algo pessoal. Ele não foi até Jesus Cristo buscar algo para si próprio. Ele não foi com uma intenção de buscar algo porque ele precisava de uma bênção, de uma vitória, não. Mas ele foi buscar algo para o seu próximo. Ele foi buscar algo para o teu criado. Então Jesus olhou para aquele homem, observando a situação daquele homem, que aquele homem veio até Jesus Cristo buscar algo para outra pessoa. Jesus olhou para ele e disse: ó, eu irei até a sua casa e vou dar saúde para o seu criado, conforme está no versículo 7. Então fique tranquilo, em outras palavras, fique em paz, eu sou a providência, eu vou até a sua casa, vou dar saúde para o seu criado. Mas aquele centurião, ele olhou para Jesus Cristo, olhou para o Senhor e disse para o Senhor: mas Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado.
Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não precisa, em outras palavras, Senhor, não será preciso ir até a minha casa. O que o Senhor vai fazer até a minha casa? Eu não sou digno que o Senhor vai até a minha casa. E nem precisa, sabendo que o Senhor é o Salvador, o Senhor é a providência. Nem precisa ir o Senhor até a minha casa. Mas por favor, dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Imagine só. Hoje, na igreja moderna, contemporânea, às vezes as pessoas trazem foto, trazem roupa, trazem um monte de coisa para a igreja e parece que confia, tem que colocar a mão no negócio para que seja curada a pessoa. Esse centurião não fez isso. Nós estamos vivendo com tantos rituais ainda do povo judeu, que nós estamos trazendo esses rituais que parece que se nós não receber uma unção, parece que nós não somos curados. Mas esse homem totalmente diferente, esse homem olhou para Jesus e falou: Senhor, não precisa nem ir lá na minha casa, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diz apenas uma palavra. Diz apenas uma palavra. Ei, observe a palavra do Senhor. Ou seja, ele não procurava, aquele centurião, ele não procurava por um sinal. Tem pessoas que precisam ver para crer, mas esse centurião não, ele não procurava por sinal, mas ele, como um homem, um centurião, olhou para o Senhor e disse: Senhor, diga apenas uma palavra, porque eu acredito na providência que vem do alto. Eu tenho essa fé diante do Senhor. Eu creio que se o Senhor falar uma palavra, o centurião que está lá na minha casa já está curado. Você crê que você estando aqui, Deus está alcançando alguém lá no seu lar? Você crê que só de você estar aqui, Deus está visitando aquela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa que está internada, sabe? Você está entendendo a mensagem do Senhor? Ei, esse centurião, ele não procurava por um sinal, mas ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, apenas uma palavra. Ou seja, ei, é importante nós meditar nisso. Guardei no coração a palavra do Senhor. Guarda no nosso coração as escrituras, para que eu e você não venha a pecar diante do Senhor. A Bíblia diz lá em Salmo 110, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você guarda a palavra de Deus, se nós guardamos as escrituras do nosso coração, a providência chega no nosso lar, a providência chega na nossa vida. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 13, a pessoa que despreza a palavra de Deus, ela irá perecer. Uma pessoa que despreza as escrituras, precisa ver para crer, essa pessoa, ela perece diante do Senhor. Por isso a Bíblia também diz, as escrituras em João capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus, a providência do Senhor para as nossas vidas. Quantos de nós rejeitamos a palavra? Aquele homem, ele não precisou, ele só disse: Senhor, me diz só uma palavra. É a mesma coisa de Pedro, né? Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, e olhou para Jesus Cristo, não tinha pego nada naquela pesca, passou a madrugada inteira, mas Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, lança de novo, lança. Mas aí Pedro: Senhor, só vou lançar por conta da palavra do Senhor,
por conta de uma palavra que o Senhor disse: eu vou lançar de novo a rede, e eu creio que a providência vai vir. Ei, a providência vem pela palavra do Senhor, a providência vem pelas escrituras do nosso Senhor. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ei, a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, meus irmãos, nós somos abençoados pela palavra, nós somos abençoados pelas escrituras. A palavra do nosso Senhor, ela: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Imagine aquele centurião. Observa aquele centurião, se ele falar: Senhor, não, vai lá mesmo em casa, porque eu preciso ver, eu só recebo se eu ver. Mas não, esse centurião olhou para Jesus e falou: Senhor, não sou digno que entra lá na minha casa, diga apenas uma palavra, só uma palavra, eu creio que eu já recebi a providência do alto. Esse homem, no versículo 9, meus irmãos, a Bíblia diz, as escrituras, que também ele era um homem de autoridade, e ele tinha soldados às suas ordens. Esse homem era um homem de autoridade. A humildade desse homem, mesmo com o poder sobre as suas mãos, mesmo a autoridade que tinha sobre as suas mãos, ei, esse homem, ele era humilde. Mesmo com autoridade. Tem pessoas às vezes que pensam, porque sobe um pouquinho mais, que ele acha que é melhor do que o outro. Nós não somos. Ei, quanto mais dado para nós, mais será cobrado. Quanto mais nós subimos, mais humilde nós precisamos ser diante da presença do nosso Senhor. A humildade. Ei, tem uma frase dita popular, que você quer conhecer o homem, dê poder para ele. Não é assim? Quem conhece essa frase? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ele. Olha, eu inventei uma outra frase que eu acho que é bem melhor. Você quer conhecer uma pessoa? Tire o poder das mãos dele. Você vai saber quem é essa pessoa. Porque tem gente que acha que só quando tem o poder nas suas mãos que ele precisa servir a Deus. Não, nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos servir ao Senhor. Então esse homem, mesmo homem, meus irmãos, de autoridade, que tinha soldados, era um homem humilde. Por quê? Porque ele foi até Jesus Cristo pedir algo para o seu servo. Não era porque ele era um homem de autoridade que ele não poderia buscar para o seu servo. A Bíblia chega a dizer: felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra. Feliz é uma pessoa humilde. Humilde não significa que você precisa andar mal arrumado, que você não, isso é simplicidade mesmo. Humildade, ela vem do alto. Humildade, meus irmãos, ela vem do Senhor. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo. É necessário ser humilde. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um de nós considera os outros superiores a si mesmo. Você considera a outra pessoa superior a você? Será que nós consideramos a outra pessoa que se encontra ao nosso lado superior a nós? Ou nós olhamos como orgulho ou com vanglória, e nós não temos sido humildes diante do Senhor? Esse homem, mesmo com o poder nas suas mãos, mesmo com a autoridade que estava em suas mãos, ele foi humilde. Ele foi um homem humilde diante do Senhor. Então Jesus, ele se maravilhou.
Jesus, ele observa aquele homem, a fé daquele homem buscar algo para outra pessoa, para o seu servo no caso, e mesmo buscando algo para o seu servo, Jesus se maravilhou. Por quê? Porque aquele homem colocou diante de Cristo que não era necessário entrar no seu lar, não era necessário entrar na sua casa. Então Jesus, ele se maravilha de ver aquele homem, e no versículo 10, Jesus olha e diz que nem em Israel encontrei tanta fé. Jesus se encontrava em Cafarnaum. Jesus visitava, na verdade, um povo que estava distante da sua presença, um povo que estava longe da presença do Senhor. Então Jesus observa aquele homem, observando aquele homem, de buscar algo para o seu próximo, de olhar para Jesus Cristo e falar: Senhor, não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa não, por favor. Ei, se nós observar, esse homem poderia receber Cristo, porque ele era um homem de autoridade, era uma pessoa rica, então ele poderia levar Jesus Cristo na sua casa, oferecer o seu melhor banquete para o nosso Senhor. Mas mesmo assim, toda aquela riqueza, aquele homem olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Dize apenas uma palavra que o meu servo, o meu criado será curado. Eu creio na providência. Fala apenas uma palavra. Então Jesus, observando, ele se maravilhou e ele diz: nem em Israel encontrei tanta fé. Vamos trazer simbolicamente para os dias atuais. Quantos de nós, na presença do Senhor, estamos aqui reunidos semanalmente ou todo mês e às vezes não recebemos algo de Deus? Por que será? Por que nós não recebemos? Por que nós, na presença do Senhor, se reunimos na presença de Deus, estamos na casa do Senhor, e quanto estamos aqui reunidos, nós não recebemos a bênção? Porque esse homem, Jesus está dizendo que nem em Israel encontrou tanta fé. Se nós aplicar aqui hoje, quantas pessoas que se encontram dentro dos templos, mas não tem fé. Quantas pessoas que têm dúvidas, quantas pessoas, meus irmãos, que não têm mais confiado na providência de Deus, quantas pessoas que têm deixado de receber algo de Deus por conta da fé. A fé, um grãozinho de mostarda. Quantas pessoas que não têm fé, quantas pessoas, meus irmãos, que não têm recebido, quantas pessoas reunidas dentro dos templos, se diz que é um cristão, mas quando de uma certa forma se encontra como aqueles discípulos no meio de uma tempestade, e a tempestade não quer dizer que vai ter ausência de problemas, não. É na tempestade que nós confiamos, é na tempestade que nós glorificamos, é na tempestade que nós cremos que Jesus é a providência, que Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus se maravilha. Jesus olha para esse homem, fé. Jesus olha para aquele povo e diz: nem em Israel eu encontrei tanta fé como em Cafarnaum. Quantas vezes, meus irmãos, que nós reunidos na presença do Senhor, falta fé para nós. Quantas vezes, e a fé ela vem por onde? Por onde vem a fé? Ai, Jesus, eu achava que era por outras coisas. Essa é a grande dificuldade do povo da igreja moderna. A fé, ela vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Foi a que aquele homem teve.
Aquele homem olha para Jesus: Senhor, olha assim, Senhor, ó, não precisa entrar na minha casa, diga apenas uma palavra. Esse homem, ele ouviu a palavra do Senhor. Esse homem meditou na palavra que saía da boca de Cristo. Ei, a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque eu e você andamos por fé e não por vista. Mas tem gente que precisa ver, senão ele não acredita. Tem pessoas que precisam ver, senão ele não confia. Tem pessoas, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, eu e você andamos por fé. Esse homem, ele teve fé. Esse homem, ele confiou. Esse homem disse: Senhor, nem precisa ir na minha casa, fala apenas uma palavra que eu creio que o meu criado já está curado. Ei, esse homem teve fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar na providência. A Bíblia diz: não sou eu, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem aqui precisa ver? Levante as suas mãos. Não precisa mais? Nós precisamos crer, nós não precisamos ver, nós precisamos confiar. A providência vem do alto, a providência vem de cima. Ora, a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem, esse centurião, ele traz para nós a humildade, a fé diante de Jesus Cristo. O que nós precisamos ter é fé. Quando nós termos fé, nós confiamos, nós recebemos as bênçãos de Deus. Basta você ter fé. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã, assim como esse centurião, a Bíblia chega a dizer que ele estava desesperado por causa do teu servo que se encontrava paralítico, sofrendo. Esse servo não tinha esperança, mas ele foi alcançado por Jesus Cristo. Por que ele foi alcançado? Por fé. Ele teve fé, ele teve a confiança e ele acreditou na palavra de Deus, nas Escrituras, porque ele é a providência em nossas vidas. Você tem confiado no Senhor? Você tem confiado em Jesus Cristo? Somos nós que precisamos de Cristo, somos nós que precisamos de Deus, somos nós que precisamos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos nós que não iremos chegar a nenhum lugar sem Ele. Ele ajudou esse jovem, ele ajudou esse centurião, e ele também, ele pode ajudar você e a sua família no dia de hoje. Fique em pé. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai que estás no céu. Espírito Santo de Deus, fortalece o seu povo, Pai. Fortalece a sua igreja. Fortalece, Pai querido, Pai amado, o seu povo que clama pelo Senhor, o seu povo que chama, o seu povo que busca pela tua face. Espírito Santo de Deus, a providência vem do alto, a providência
providência vem dos céus, a providência, Pai querido, Pai amado, ela chega no dia de hoje, ela chega na vida dessa irmã, ela chega na vida desse irmão, esta pessoa que se encontra, Pai, no seu lar, Espírito Santo, esta pessoa, Pai, que foi alcançada no dia de hoje, pelo poder da sua palavra, alaba Xéria, alaba Suriglanda, eu creio, Senhor, o Senhor é a providência, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem realiza, o Senhor é quem dá vida, e vida com abundância. O Espírito Santo de Deus alcança esta vida, alcança esta pessoa que se encontra aqui te adorando, esta pessoa que se encontra aqui glorificando. Espírito Santo, uma palavra, Senhor, Espírito Santo de Deus, e esta pessoa está curada, esta pessoa, Pai, ela é salva pelo Senhor, ela é regenerada, justificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aí está a sua igreja clamando comigo, aí está a sua igreja pedindo misericórdia, aí está a sua igreja pedindo compaixão, aí está a sua igreja, Pai, chorando aos pés do Senhor. Espírito Santo de Deus, cura esta vida, transforma esse centurião, Pai, ele buscou algo para o seu servo, talvez esta pessoa está aqui hoje, Pai, buscando algo para o seu familiar, para o seu filho, a sua filha. Espírito Santo de Deus, ou por aquela pessoa que está internada, ou por aquela vida que se encontra atrás das grades, Senhor, a providência vem do alto, a providência vem do céu, e nós cremos, Pai, nós cremos no trabalhar do Senhor, nós cremos no milagre. Restaura, Senhor,